Karen, seu sobrinho estuda na Appalachian High School, né? O que ele te contou de como que foi esse dia aterrorizante de ontem? Ele falou que foi surreal. Essa foi a palavra dele. Ele não acreditava que isso estava acontecendo com ele e com a escola dele. Porque é uma escola, como a gente costuma falar, no middle, in the middle of nowhere, tipo no meio do nada. É uma escola extremamente pacata, onde todo mundo conhece todo mundo. O pessoal da região todo vai na mesma escola, então eles estão lá já por bastante tempo. Começa na elementary, vai para middle school, depois high school, né? E foi assim um choque. Ele falava assim para mim que ele não sabia o que estava acontecendo, que ele não estava acreditando o que estava acontecendo com eles. E Então, você me contou que ele estava na escola e aí ele te mandou uma mensagem, né? isso. Primeiro ele tentou ligar, ele ligou para a mãe dele, depois ele ligou para mim, e aí eu não conseguia atender. E aí eu olhei, ele falou assim, com letras maiúsculas, N, né? Ele me chama de N, e falou, N, come and get me, vem me buscar. Aí eu olhei e pensei, será que ele entrou em algum problema? Ou será que ele está passando mal, né? Porque normalmente só sai da escola se tiver alguma situação assim. Aí eu olhei de novo, ele falou assim, vem me buscar. Eu não estou sentindo seguro aqui, tem um tiroteio, estão atirando, estão atirando na minha escola. Vem me buscar. E a sua reação? Eu estava num appointment, né? Eu estava numa consulta. é, eu fiquei sem chão, eu não sabia o que eu fazia. Eu falei para a moça, eu tenho que ir. Eu saí correndo, fui para o estacionamento, entrei no meu carro. Eu gritava, eu pedia muito a Deus para fazer ele ficar invisível, ele e todos os alunos, para pôr um escudo de proteção em volta dele. Nisso eu tentei ligar de novo para ele, né? Aí ele falou assim, eu não posso atender, eu estou escondendo, eu estou com muito medo, eu estou tremendo, estou escutando tiro lá fora. Eles já tiraram numa professora, porque os amigos dele tinham mostrado, mandado para ele o que aconteceu na sala deles, né? Aí eu falei, pede para Deus, ora muito, pede para Deus te proteger, esconde e eu tô chegando. Nisso a mãe dele foi, que eles moram mais perto, mas ela foi pela rua principal, ela ficou presa no trânsito, né? Porque todos os pais estavam tentando chegar até lá. E ela me ligou e falou assim: não vem pela rua principal, tá tudo fechado, tenta ir por trás. Aí eu consegui ir por trás da escola. Eu larguei meu carro na rua, como todo mundo estava fazendo. As pessoas chegavam e simplesmente deixavam o carro aonde eles achavam lugar. E todo mundo correndo. A caminhada da onde a gente deixou o carro até chegar na escola era 15 minutos. Mas até então ele tinha me mandado o vídeo, ele escondendo na escola, ele falando para mim que estava escutando tiro e ele falando que me ama. Então assim, eu dirigindo, eu não sabia se eu chegar lá e encontrar ele com vida. Nem ele sabia. Então foi assim, acho que foi 37 minutos terríveis. Parece que foi uma eternidade chegar lá. E eu tava até com dor no pé esquerdo. A dor parece que eu não sentia, porque do jeito que eu larguei meu carro, eu saí correndo. Quando eu cheguei lá, ele me mandou um vídeo que eles estavam indo pro campo de futebol. Aí parece que foi um alívio, porque eu falei, nossa, pelo menos, né, eu vou encontrar com ele. Porque até então ele tinha mandado um vídeo para você que ele estava dentro da sala de aula, Isso. que estava passando por aquele processo de segurança de bloqueio das salas, né? Exatamente. Ele tinha me mandado um vídeo que eles estavam escondendo, né? Eu vejo o vídeo com eles escondendo, eles tentando não fazer nenhum barulho, né? E ele fala, estão atirando lá fora. Então, até então, o que eu tinha era isso, era ele escondendo na sala e ele escutando tiros na porta da sala dele. Então, até eu chegar lá, até eu ver esse vídeo deles caminhando pro campo de futebol, era uma incerteza, né? É uma coisa assim que ninguém nem pensa, não imagina. Você manda seu sobrinho, minha irmã mandou o filho dela de manhã para a escola e tem uma notícia dessa. E naquele dia foi interessante que minha irmã estava me falando que ele já tem 17 anos, né? Ele está no high school, ele normalmente ele se arruma sozinho, ele toma café da manhã, ele vai no quarto, beija ela e ele vai pro ônibus. Naquele dia de manhã, ela foi até a janela e ficou olhando ele no ônibus. Ela bateu na janela, ele virou para trás e ela ainda fez assim para ele. Ela disse que deu uma sensação tão ruim que ela ajoelhou no chão e começou a rezar.
começou a pedir para Deus proteger ele naquele dia. Ela foi pro carro, disse que deu um sono nela. Deu um sono, ela voltou e falou, vou dormir 5 minutos. E acabou dormindo, ele ligando para ela. Então, se ela tivesse ido trabalhar, ela trabalha muito longe, ela estaria muito mais longe, né, do que ela estava. Sim. Então, não sei, pressentimento de mãe, né? Ela pediu muito por ele, pediu muito naquele dia, muita proteção para ele. E você também. E eu também, e eu também. E assim, Karen, conta pra mim como que ele te falou assim, você tá me contando os detalhes, como que foi que tudo aconteceu, o que que ele contou, qual foi a versão dele pra você? Então, quando eu cheguei lá, eu fui encontrar ele no campo de futebol, consegui achar ele, ele estava com o celular dele. Muitas crianças não estavam, né? Porque às vezes eles têm que deixar o celular em um lado, né? Mas ele estava com o dele, então eu encontrei ele, daí eu perguntei, né, como que ele estava. Ele falou que ele ainda estava tremendo, que ele ainda estava com medo, que ele não acreditava que aquilo estava acontecendo com ele. Que a gente vê isso na televisão, mas nunca ele ia achar que ia acontecer isso. Nunca pensou que ia ser na escola dele isso, na porta da sala dele isso. E aí eu perguntei o que eles sabiam. Naquele momento, todas as crianças, elas só falavam assim, era o jogador de futebol que fez, e eles também falavam que eram 3 pessoas. Todo mundo em volta, porque eles começaram a se abraçar. As crianças todas, os pais, né, que estavam lá abraçando as outras crianças, que eles estavam bem, né? Então todo mundo ficou falando isso, que eram 3 até então. E que eles estavam achando que eram 3 pessoas. Eu saí de lá acreditando nisso, que eram 3 pessoas. Eu não sei se era o eco da arma, né, sendo que tem corredores e o eco fazia muito barulho, ou se realmente eles escutaram alguma coisa, porque eles falam que podem ter mais outras 2 pessoas planejando fazer a mesma coisa em outras escolas. Mas no momento o que eles estavam falando é isso. Eles não sabiam quantas pessoas tinham morrido, porque ele atirou em muita gente. Eles acharam que tinha mais de 20 pessoas baleadas. E eles acharam que eram 3 pessoas. Era o que todas as crianças estavam falando. Uhum. Depois eles foram trocando informação. Essa criança que fez isso, esse adolescente, ele era o primeiro ano dele nessa escola. Eles estavam falando que ele era quieto, ele matava muita aula, né? Ele saía da sala, muitas vezes não voltava. E aí eles falaram isso, que ele saiu da sala, eles estavam na aula de álgebra, ele estava lá e ele saiu da sala. Eles têm um passe, é como se fosse um cartão, que quem vai no banheiro tem esse passe, quando voltar, o estudante só pode ir se tiver esse cartão, é um passe que fala, né? E ele não pegou esse passe, então eles pensaram, ele não vai no banheiro, ele está indo embora. Aí nisso ele demorou um pouco, eles falam que ele demorou. Quando ele voltou, ele já estava armado. E a porta fecha, né? Pelo lado de fora, não dá para abrir, é uma porta pesada de metal, só abre por dentro. Nisso a amiga de classe foi abrir a porta, ela viu que ele estava armado. Ela não abriu a porta, fechou. E ele ficou bravo. Aí nisso ele sai, ele vai para a porta, para a sala ao lado. Em algum momento ele faz um barulho nos lockers. Meu sobrinho falou armário, né? que é o armário. Meu sobrinho falou que é como se fosse um celular passando assim, tá. Pode ter sido a arma também, mas ele disse que a impressão é essa. E eles não sabem se uma das professoras, uma das vítimas fatais, se ela estava com a porta aberta ou se ela saiu para ver o que era o barulho. Aí eles me contaram, as crianças, os adolescentes todos lá, que ela levou um tiro no rosto, ela foi baleada no rosto. Eles puxaram ela para a sala, o corpo dela para dentro da sala e trancaram a porta. Aí nisso eles começaram a mandar foto e falar para os outros, né, colegas o que estava acontecendo na escola. Inclusive mandaram para o meu sobrinho, porque ele tem amigo nessa classe, né? E aí, então, nessa classe foi só essa professora, ele então saiu no corredor. Nesse momento acionaram o sistema de segurança. Isso, nesse momento a sala dele, né, que não deixou ele entrar, já acionou o alarme de segurança, que é conectado com a polícia, e também
apaga as luzes e tem uma sirene vermelha e faz um barulho, né? Então, e passa nos monitores também na televisão o que está acontecendo. Então, a escola inteira, nesse momento, já sabia o que estava acontecendo. Só que, infelizmente, tinham estudantes no corredor, no hall que a gente fala, né? Tinham crianças no banheiro, que foram as crianças, infelizmente, mais afetadas, né? Então, era isso que ele me contou. Entendi. Ele conhecia o atirador? Não, ele não conhecia, Porque era o primeiro ano, né? porque era o primeiro ano dele. A aula começou tem um mês. Começou É verdade. Mas ele conhecia as vítimas, né? Sim, ele conhecia o coach, né, que a gente fala, e que minha irmã inclusive falou com ele a semana passada. Ele conhecia o professor de matemática, eu também conhecia ele, era um dos favoritos dele que ele fala. Conhecia a professora também, conhecia um dos estudantes que também foi baleado fatalmente, né? Ele é irmão da namorada de um dos melhores amigos do meu sobrinho, então ele conhecia ele também, era da turminha dele. Conheci uma outra menina que foi atirada no braço. Ele passou Halloween passado na casa dela. Ele conhecia muita gente. E você como família, né, familiar de um aluno que estuda na escola aqui nos Estados Unidos, a gente fala um pouco sobre esse tema, né, de a gente sai do Brasil para procurar algo melhor, né, e passa por uma situação como essa, assim, o que você acha disso? Qual que é a sua opinião sobre isso, assim? Então, inclusive, meu sobrinho falou isso. Ele falou isso para minha irmã ontem. Ele falou, já pensou, mãe? Você veio para o Brasil, né? Você veio do Brasil e a gente está aqui, a gente, né, mora afastado da cidade, nós estamos aqui, você deve ter vindo para cá porque você achou que, né, ter uma vida melhor, com mais segurança. E olha o que está acontecendo hoje na minha escola, né? Eu acho isso muito triste. A minha filha está na escola que é perto da dele, né, uma cidade vizinha, e ela teve um que a gente fala soft lockdown. Tem os códigos, é o código amarelo, o laranja e o vermelho. A escola dele foi código vermelho, a dela foi o amarelo porque estava próxima. E ela teve ela fez o treinamento, ela tem apenas 6 anos de idade. Ela fez o treinamento, ela entrou para o banheiro, dentro da sala dela tem um banheiro, tem 21 alunos. Ela falou para mim, mãe, nós temos que caber 21 crianças dentro do banheiro. A professora vai fechar a porta, a professora vai fechar as blinds. Ela me explicando tudo aquilo com uma maturidade, e eu queria muito chorar. Porque uma criança de 6 anos, ela não tinha que saber disso, ela não tinha que passar por isso, sabe? Então, é muito triste isso. É muito triste fazer parte da realidade dela. Eu estou chocada e até em pânico. E ela me falar o que tem que fazer e porque tinha um perigo lá fora. E assim, é como se fosse parte da vida dela. E não devia ser assim, não devia ser parte da vida de ninguém. Principalmente num país, né, onde a gente tem recursos, a gente tem as coisas. Não era para ser assim. E como que você tenta lidar com uma situação como essa com a sua filha, né? Como a gente está comentando sobre ela, o que você tenta fazer no dia a dia assim para ela não ter esse impacto, né? Porque é um trauma que ela acabou adquirindo, né? E o seu sobrinho também, né? Porque a partir de hoje, com certeza a vida dele não vai ser mais a mesma, né? Criou-se um trauma aí, né? O que você acha que você pode fazer para poder amenizar isso e até falar para os pais que têm filhos aqui nos Estados Unidos, né? O que eles poderiam fazer para tentar amenizar numa situação como essa, assim, com um sentimento que você está sentindo agora, sabe? Eu acho que toda situação a gente tem que sair melhor dela, não importa qual seja. Uma tragédia, um trauma, o que a gente passar na vida, eu acho que a gente tem que sair melhor de qualquer situação. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente está muito grato, porque Deus mostrou uma proteção incrível na vida da gente. Ele mostrou que uma oração de mãe é muito forte, uma oração de tia, sabe? Eu acho que é explicar, é muita conversa nessa hora, é a gente mostrar muito amor, porque eu acho que esse mundo está cheio de ódio, sabe? Esse mundo está muito cheio de pessoas com famílias que não estão estruturadas, muita dependência química, muito alcoolismo, muito ódio. Então eu acho que a primeira coisa é mostrar, falar para eles, para essas crianças, que a primeira coisa é o amor. As pessoas têm que se unir mais, as pessoas têm que se amar mais,
sabe? Porque pessoas felizes, elas não fazem essas coisas. Pessoas felizes não fazem essas coisas. E, infelizmente, minha filha tem 4, a mais nova tem, a mais velha tem 6, a mais nova 4, e eu tenho que falar para ela, eu tenho que mostrar isso para ela, eu tenho que fazer ela ficar mais forte, eu tenho que ensinar ela a pedir proteção divina. Mas ao mesmo tempo eu tenho que explicar para ela que nem todo mundo pensa assim. Eu tenho que explicar para ela que tem pessoas ruins nesse mundo também. E a gente tem que tomar cuidado. Infelizmente elas têm 4 e 6, eu tenho que ter essa conversa com elas em todo lugar. Se eu vou no Walmart, se eu vou no supermercado, se eu vou na farmácia, se eu estou viajando, aonde eu estiver eu tenho que ter essa conversa com ela. Entendi. Seu sobrinho agora vai ter agora esses dias aí, né, pra, né, acalmar, pensar, mas como que ele tá agora nesse momento? Ele, hoje de manhã, falou que ele não queria falar mais sobre isso, porque quando ele fala sobre isso, quando ele pensa sobre isso, ele sente muito mal. Ele não quer falar sobre isso e a gente está dando o tempo dele. Hoje, inclusive, aqui em casa, os amigos dele, a namoradinha dele, né, veio para cá. A gente tem a piscina, eu pedi pizza, pedi refrigerante e tal. Coloquei música, eu tentei fazer um ambiente assim para ele ter um lazer, uma distração, sabe? Mas no final, ele foi para casa dela, eles foram, e ele me abraçou muito, me beijou e falou que me ama, sabe? E eu falei se ele estava ok, se ele precisava de alguma coisa. Ele falou que no momento sim, mas ele disse que não quer mais voltar para a escola. Ele não quer. Então, assim, eu vou deixar essa conversa para a mãe dele para ver o que eles vão fazer. Não sei se ele vai querer mudar de escola. Ele falou que ele não consegue voltar lá. Ele não quer a mochila dele. Ele não precisa de nada que tem lá. Ele não precisa voltar lá para pegar. E ele não quer mais ir para aquela escola. Complicado, né? Sim. E ele, assim, mora a vida inteira dele lá, né? Minha irmã mora lá tem 20 anos, ele tem 17. Então, assim, ele mora a vida inteira dele lá. Ele foi da elementary school, né? Da primeira série, da segunda, terceira, quarta, agora ele está na 11ª série, né? 11th grade, que a Sim, gente sim. fala. Então, a vida inteira dele lá. Todos os amigos dele estão lá, né? A história dele lá. E agora foi marcada com uma tragédia dessas.